daquele que primeiro me amou. E quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Sim, quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Sabe, queridos, a única desculpa que nós temos em não querer adorar a Deus é de não respirar mais. Porque a Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Talvez você pode perguntar: rapaz, mas o culto hoje foi muito louvor, mas o culto hoje foi muito isso. Mas quem comanda o culto não é o homem. Quando o culto é conduzido pelo homem, realmente ele é feito pelo homem. Mas quando o culto é conduzido pelo Espírito, ele é carregado pelo que o Espírito quer. Amém? Estão comigo? Aperta o cinto. Hoje a viagem vai ser para o caminho de Emaús. Senta aí. Amém. Meu Deus, que o Eterno te abençoe. Jeová Jireh seja o Deus provedor da tua vida, em nome de Jesus. Que o céu se abra, em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Preciso fazer algo aqui. Deus está me incomodando desde o começo do culto. Eu preciso fazer isso. Irmão Éder, deixa eu falar uma coisa. Deus falou comigo no começo, desde hoje à tarde, que Ele precisava girar um tempo novo na tua vida. Esse relógio que eu vou te dar aqui é um sinal de que Ele está girando um tempo novo na tua vida. Está vendo? Tempo novo de Deus na tua vida. Recebe o nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Tempo de Deus na sua vida. Um tempo novo da sua vida. Que o Senhor possa fazer tudo novo. Deus estava me remoendo e eu, Senhor. Já foi. Chegou nem o culto da semente, gente. Já foi. Eu quero falar que dia 16 vai ser o nosso culto da semente. O culto da semente você pode semear na igreja, irmão. Vou até falar sobre isso agora, antes da gente entrar aqui um pouquinho. Eu vou falar no final. Vamos para cá, depois a gente fala sobre essas coisas. Lucas 24, do versículo 13. Se você anotar o Lucas 24, do versículo 13 até o versículo 31, vai falar sobre os dois discípulos de Emaús. Mas até o versículo 53 vai falar sobre a aparição, né? Quando Jesus se aparece ali para os discípulos. Amém? Se você conseguir abrir a sua Bíblia, eu espero. Você que está em casa também, eu também espero você abrir a sua Bíblia em Lucas 24, versículo 13. Rapaz, o louvor estava bonito, não estava? Estava parecendo diante do trono. Tinha gente, rapaz, foi benção. Glória a Deus, parabéns, louvor. Igreja linda de Jesus. Deus falou comigo forte que não vai dar tempo. Quando acabar essa pandemia, nós vamos vai terminar de arrumar o templo, já vamos ter que ir para outro templo. Como é que nós vamos fazer? Né? Mas amém por isso, né? Glória a Deus, de tudo dá glória. Aleluia. Antes de eu ler, vocês acharam? Vamos lá então, já que vocês acharam. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús.
Queridos, era uma distância como 14 quilômetros de Jerusalém para Emaús. 14 quilômetros. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas? Que caminhando trocais entre vós, porque estáis tristes? Eu precisava aqui de 3 voluntários, consigo? 3 voluntários, pode ser rapidão aqui em cima, 3 ou 2 voluntários pode ser. 2 voluntários. Pode ser os 2 voluntários. Pode levar o café, versão brasileira, Herbert Richard. Fica os 2 voluntários aqui, descosta para mim. Pode, como se os 2 estivessem conversando, um do lado do outro. Estão aqui os 2 discípulos de Emaús. Suponha que eu seja Jesus. E eu apareço para eles. Tudo bem? Tudo bem. Só que vocês não conseguem me reconhecer que eu sou Jesus. E sendo que vocês eram discípulos de Jesus. Eles tomam o quê? Um susto. Eles olham, né? Quem é esse cara? Fica sem entender. Obrigado pela participação. Pode sentar. Era só para isso. Presta numa coisa. Se você é discípulo ou anda com alguém, estão comigo? Você reconheceria, não reconheceria, sim ou não? Então por que aqueles 2 discípulos não reconheceram Jesus? Pareceu como se os olhos deles estavam fechados. Aí qual é a pergunta que Jesus faz para ele? Jesus faz uma pergunta bem assim: parece que vocês estão tristes. O porquê que vocês estão tristes? Não foi isso que Jesus perguntou, sim ou não? Quem está com Jesus vive triste? Aí eles vão e respondem. Responde um com o nome de Cleopas: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Um deles vira e fala para Jesus isso. E Jesus faz: quais coisas aconteceram nesses dias? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi um profeta, um homem poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fossem eles o que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, já hoje, o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diz que ele vive. Eles falando a história da ressurreição de Jesus para o próprio Jesus, gente. Está parecendo um bocado de crente que vem para a igreja e nunca entendeu que é o lugar que canta que conheceu Jesus, mas nunca viu Jesus, mas nem conhece. Pega aqui no teu espírito. Olha aqui. Isso aqui é forte, irmão. Jesus estava lá. Só fica triste. Só fica triste quem não entendeu e quem não conhece a presença de Jesus. Porque quem entendeu e quem sabe aonde Jesus está, não existe tristeza. Se você entendeu que Jesus é o centro de tudo, amém, Jesus, a premissa, amém. Que o Senhor abençoe a tua vida, abra os céus, que o Eterno possa fazer morada sobre a tua sementeira e sobre tuas finanças, em nome de Jesus. Oferta. Também já foi a oração. Já recebe. Está entendendo? Estão comigo? Presta numa coisa. Só fica chateadinho, só fica chateado, irmão,
só entra em um lugar da angústia quem ainda não conheceu Jesus de verdade. Eu não quero negligenciar que você é gente, que você não fica triste. Eu sou gente, você é gente também. Mas se nós dermos mais ouvido à tristeza, se nós dermos mais ouvido às decepções, Jesus nunca vai fazer morada. E aí nós vamos nos encontrar como os 2 discípulos de Emaús. Vamos estar andando no caminho, mas não vamos saber quem é Ele. Jesus vai aparecer para nós e nós não vamos saber quem é Jesus. Amém. Queridos, olha isso. Jesus, o próprio Cristo, aparece para eles ali e questiona por que estão tristes. E hoje eu te pergunto, por que você está triste? Você que está acompanhando aí também pela internet, te pergunto, por que você está angustiado? Jesus está vivo e Ele é a solução de todos os problemas. Ele é a solução de todas as coisas. Ele é a solução do Covid. Ele é a solução da tua depressão. Ele é a solução da angústia. Ele é a solução de todas as coisas. Aqueles que conheceram Jesus como físico, olha, aqueles homens conheceram Jesus no físico. Eles viram Jesus fazer milagres. Eles viram Jesus fazer grandes feitos. Presta atenção nisso. E olha, a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que nunca me viram, mas ainda creem em mim. Ei, eu e você, nós já somos abençoados e bem-aventurados, porque os nossos olhos não contemplou Jesus, mas nós sabemos que Ele está aqui nessa hora. Nós sabemos que Ele é vivo. Nós sabemos que Ele é verdade. E nós sabemos que Ele é a solução de todas as coisas da minha vida e da sua vida. Você não saiu da sua casa um domingo à noite para estar aqui à toa, não. Você não entrou nessa live num domingo à noite à toa, não. Foi porque você sabe que a resposta das tuas perguntas se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu falo de Jesus, minhas carnes se tremem. Porque Ele é o único que pode acalmar a tempestade. Imagina, queridos, uma tempestade. Meu Deus, acalma a tempestade. Ele é o único. O único. Não existe na terra ninguém semelhante a Ele. Uau. Como esses homens não entenderam que era Jesus que estava ali. E Ele diz: tu és o peregrino. Era o Cristo que estava ali. Cristo está todo dia aí, irmão. O que te tem deixado cansado? Sabe, queridos, olha a dimensão disso. Não fique triste, não fique cansado, não fique com medo. Jesus ainda está vivo. Não fique desesperado, não fique enfadigado, não fique... Sabe, esses dias eu falei com uma pessoa, ele falou: mas eu preciso ir no mercado, eu preciso ter uma vida ativa, eu preciso fazer as coisas. Eu não consigo ir para os cultos. Pois é, irmão, mas você consegue ir na feira. Nós estamos tomando todas as providências cabíveis. É diferente ou não é quando nós estamos aqui juntos? Mas nós estamos aprendendo a viver um novo normal, porque talvez Deus quis revelar o que estava em oculto num homem. Talvez os abraços não eram os abraços verdadeiros. Talvez nós colocávamos uma máscara todos os dias. Talvez nós temos cada dia uma identidade. Segunda eu sou isso, terça eu sou isso, quarta eu sou... Tornar um estudioso da palavra não vai te tornar um filho de Deus. Te tornar um estudioso da palavra não vai te tornar um homem
Não. Agora, se você usa a palavra para você experimentar Deus, se você usa a palavra para você se aprofundar em Deus, a sua visão cada dia mais vai ficar mais libertadora. Cada dia mais você vai se aprofundando mais. Eu vou chegar ainda na parte da visão. E aí ele conta tudo isso. Aí ele diz para Jesus: pois é, tem umas mulheres aí que diz que viu ele, mas ninguém disse nada. Ninguém disse que viu o túmulo vazio, mas ninguém sabe se ele está vivo ainda. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém ele não viram. Está vazio, mas não tem como, mas nós não temos uma prova de que ele está vivo. E aí acho que Jesus olhou para aqueles dois. Aí Jesus deve ter olhado para aqueles dois e coçou a cabeça assim. Tivesse um café, até tomado café. Fala assim: rapaz, os nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O Cristo pergunta. Está escrito que Cristo iria entrar na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Eles chegaram na aldeia, e eles os constrangeram, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E aí Jesus entra para ficar com eles. E como Jesus, ele é expert em mesa, e Jesus ama a mesa. Porque quando ele foi embora, o que ele fez? Fez uma mesa. E tendo dado graça, partiu o pão e disse. Não foi isso que ele fez? Ele fez uma mesa com seus discípulos. E aí ele fez a mesma coisa com esses dois discípulos. Jesus ressuscita e ainda toma o Santa Ceia com ele. Aí Jesus aparece no versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, acharam congregados 11 que estavam com eles. Olha, um olha para o outro e fala: por que o nosso coração não ardia? Porque muitos estão dentro dos templos, muitos estão dizendo que são discípulos, muitos estão dizendo que andam com Jesus, mas está com o coração frio e gelado. Muitos estão dizendo: eu te adoro, eu te amo, mas o coração carregado de inveja e falsidade. O coração carregado de ódio e de rancor. Olha isso aqui. A distância entre Emaús e Jerusalém, queridos, é 14 quilômetros. Tu acha que a morte e a ressurreição já não tinha espalhado pela toda a redondeza? E olha que nem tinha WhatsApp naquela época, hein? Com certeza, você viu que eles falaram para o próprio Jesus, que se espalharam a notícia da ressurreição. Aí a ficha deles caíram. Quando os olhos se abrem, sabe de uma coisa? Existem muitos discípulos, muitos crentes, muitos de nós que titulamos que somos filhos de Deus, que não conhecemos mais Ele, estamos cegos. Estamos cegos de uma cegueira espiritual, irmãos. Uma cegueira guiada pelo nosso raciocínio, pelos nossos pensamentos, pelas nossas justiças, pela religião. Somos cegos pelo nosso orgulho. Estamos cegos pela falta de perdão.
estamos cegos pela soberba, estamos cegos pela avareza, estamos cegos pela arrogância, estamos cegos pela falta de humildade, estamos cegos pela inveja, estamos cegos pela mentira, estamos cegos pela falsidade. Mas foi por isso que Jesus botou a mesa diante deles e disse: ei, eu sei que vocês estão cegos, mas está aqui o meu corpo, está aqui o meu sangue, e eu estou tirando toda a venda que te cega, para que você possa partilhar e compartilhar do meu corpo e do meu sangue. Porque o único lugar que você consegue enxergar é quando você vem para a mesa. Se hoje teu coração está carregado, irmão, de uma cegueira espiritual, de uma razão que era só sua, é hora de você olhar para dentro de você. Talvez você deva estar como aqueles dois discípulos. Tem sido fiel a Deus, tem andado nos caminhos, tem vindo aos cultos, tem participado de tudo, cara. Mas lá dentro, você ainda não entendeu quem é Jesus. Você não consegue enxergar Jesus. Ele está bem aí do seu lado e você ainda não entendeu que Ele está aí. Aí Ele vai ter que fazer lá no versículo 46 e no 47. Aí assim está escrito: assim convinha que Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse. E se o seu nome se pregasse ao arrependimento e à remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Aleluia. E eis que sobre vós envio promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o dia do alto seja revestido de poder. Talvez, queridos, Jesus vai ter que descer, mostrar para você as chagas, as feridas, que você ainda não entendeu a ressurreição. Você não entendeu que Ele está aí. Aqui, ó. Sabe, queridos, aqueles homens conheciam um Jesus de ouvir falar e um Jesus de ver, um Jesus de multidão. Hoje nós conhecemos um Jesus de sentir. Aquela manifestação que teve aqui hoje, daquele louvor, quando você sentiu a pastora igual uma leoa aqui, eu estava com saudade daquilo demais, ó. Eu estava com saudade do rugido da pastora. Meu Deus do céu, não foi? Meu Deus, ativou o modo leoa. Aquilo é a manifestação de Yeshua que existe dentro de você. Ele, ó, você consegue sentir Ele dentro de você. Aí quando você vem para a ceia, é o lugar que Jesus te traz de volta para cá. A ceia é um lugar de inclusão. Examine-se o homem a si mesmo. O que é examine-se o homem a si mesmo? Existe um espelho diante de você, e nesse espelho tem a imagem de Jesus. E quando você olha nessa imagem de Jesus, você diz: o que tem em Jesus? Perdendo tempo. Aleluia, aleluia. Queridos, Jesus, aleluia, Ele traz a mesa e o corpo e o sangue para aqueles discípulos, para ensinar a eles que o único lugar que possa abrir os olhos
e que eles possam enxergar como Jesus enxerga, é tendo o sangue e o corpo, e estando em comunhão com Ele. E ele sendo lançado nos braços do Pai. Presta atenção, quando você está em comunhão com o Pai, você se lança aos braços do Pai. E quando você se lança aos braços do Pai, aonde fica a cabeça do filho? No coração. Então, se você se lança aos braços de Deus, você vai enxergar como Ele enxerga. E o seu coração, o seu ouvido vai ouvir o coração do teu Pai. As batidas do coração de Deus. Como é as batidas do coração de Deus. Falei para apertar o cinto que a viagem era grande, não foi? As batidas do coração de Deus não tem ódio. As batidas do coração de Deus não tem rancor. As batidas do coração de Deus não tem amargura. Talvez, querido, você está passando uma dificuldade tremenda dentro da sua casa, na sua vida, na sua família, no seu interior. Você pode ter um conflito grande dentro de você. Eu nem sei qual é, mas não pode haver um conflito dentro de você se Jesus mora dentro de você. Hoje é um dia dele entrar e falar: eu quero entrar de dentro para fora. De dentro para fora. E mudar tudo aí. Mudar tudo aí. Fazer tudo novo. Estão comigo? Ele quer fazer tudo novo. De dentro para fora. Vem. É isso que ele quer fazer. Mudar tudo de dentro para fora. Aleluia. 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 Portanto, nossa vida não consegue mais ser preenchida pelas coisas dessa terra. Quando nós entendemos que o coração do Pai, nós sentimos o coração do Pai, nós sentimos que a nossa vida é gerada para viver com Ele. E o que o nosso propósito é viver eternamente com Ele. Pastor, então o que eu faço nessa terra? Nós fazemos nessa terra um preparatório, um cursinho pré-vestibular para morar na eternidade. Pegou? É o concurso pré-vestibular para morar na eternidade. Se você for aprovado, morou na eternidade. Se você não for aprovado, morou na eternidade no inferno. Simples assim. Pastor, então deixa eu fazer uma pergunta para o pastor. Então quer dizer que eu tenho que vir para Cristo, senão eu vou para o inferno? Não, você tem que vir para Cristo porque você é grato pela cruz. Você não é condenado ao inferno, você foi feito para ser filho da luz. Quem foi condenado ao inferno foi aquele que quis ser igual a Deus. Mas aí ele colocou na mente do homem que, não, você foi condenado ao inferno. Não. Você foi feito para morar com Deus na eternidade. Mas o inferno quis colocar na sua mente que você foi condenado a ser o inferno. Você não foi condenado ao inferno. Deus te projetou para você morar com Ele na eternidade. Você é filho da luz. Receba aí no teu espírito. Você que está assistindo, unge teu marido aí, esse barrigudo aí que está aí, bebe cachaça, te dá um trabalho medonho. Fala, tu ainda vai ser um pastor cachaceiro. Chama ele mais de cachaceiro, não, chama ele de pastor. Aí pastor ele que fica bravo. Pô, Satanás não gosta mesmo de ser chamado de filho da luz, não. Bota quente nele. Um dia eu tenho um testemunho para falar aqui rapidinho. Eu trabalhei com uma mulher que o marido dela caía no chão rolando. E eu falei, chama ele de pastor. Ela ia buscar ele bêbado no chão, chamando ele de pastor. Bora, pastor. Hoje não é pastor. Profetiza. Ó tu, filho do homem. Eu falei aqui, acho que foi semana passada, ou foi retrasada. A palavra tem poder para quem crê na palavra que é liberada. Pegou? A palavra tem poder. Certo dia um fulano de tal falou que eu sou não sei o que lá, fracassado. Nunca mais aconteceu nada na minha vida. Claro, você tomou posse da palavra daquele cara. Eu tomei posse da palavra que a Bíblia fala. Eu sou mais que vencedor. O que o capeta fala de mim,
não entra no meu coração, porque eu sou revestido pelo sangue do Cordeiro. E Efésios 6 é a couraça da minha justiça. Eu sou revestido em Efésios 6, meu irmão. Você também é revestido em Efésios 6. Você tem um capacete da salvação, couraça da justiça. Não fique afrontoso, não fique com medo do inimigo. Não se amedronta, porque você não é o discípulo de Emaús. Você é o discípulo que conhece a voz do teu Pai. Amém? Estou terminando, meu assúbia. Glória. Glória. Reflita hoje sobre isso. Reflita hoje sobre você, meu irmão. O que você está produzindo na terra? O que você está produzindo hoje, nesses dias? O que você está produzindo nesse tempo? O que você está sendo para essa geração, para a sua casa, para tudo hoje? Reflita sobre você agora. Pastor, mas é porque? Não tem porque, só olha para você. Jesus está aqui para te abraçar e te encorajar, e te colocar no caminho da salvação, e te revestir de autoridade, te revestir de poder, te colocar em lugares e passos verdejantes. Ele não tem filho fracassado. Quem tem filho fracassado é o Satanás. Deus tem filhos vitoriosos, mais que vencedores. Talvez Jesus está o tempo inteiro com você, meu filho, mas você está vendado. Pede para Jesus quebrar você como vaso, para que Ele possa te refazer de novo. Amém. Hoje é um dia de começar tudo novo, irmão. Não seja como aqueles discípulos que achavam que conhecia Jesus, mas no dia que Jesus aparece para eles, de fato eles não conhecem. Muitos só querem barulho, muitos só querem promessa, muitos só querem receber. Muitos só querem números, promessas, palavras bonitas enchem os olhos dos homens. Nossa, mas você é top, cara. Toca muito, nossa, que igreja linda, que não sei o quê. E se enche o ego do homem. O que enche o ego de Deus? O que enche o Senhor? O que enche o Senhor é um coração puro, simples, verdadeiro e sincero. É isso que enche os céus. Sabe o que enche os céus? É você dizer: Senhor, eu não valo nada não. Senhor, eu sou isso aqui, uma porcaria. Pense num caba safado, sou eu, Senhor. Eu não presto não, eu. Mas eu preciso estar diante de Ti, para o Senhor trabalhar o meu coração. Isso é sinceridade. Isso é o maior valor que tem nos céus. Isso enche os céus. Porque enche os céus um coração puro e simples e verdadeiro. Por isso que Ele está atrás de verdadeiros adoradores, irmão, que adorem em espírito e em verdade. Conte as suas verdades para Ele, queridos. Talvez você está vindo aos cultos, ouvindo as palavras, mas ainda não entendeu que Cristo está presente. Seus olhos ainda não conseguem contemplar Jesus. Seus olhos ainda não conseguem ver que Jesus está falando com você. Talvez você está até conversando com Jesus, mas ainda não viu que é o próprio Jesus. Só não consegue ver quem está ligado, quem está desligado, irmão. Só não consegue entender quem é Jesus, quem está desligado com os céus. A cegueira deixa a sua visão limitada. O que parou a sua visão? O que limitou a sua visão, irmãos? O que não deixa você mais enxergar Jesus? Talvez a sua cegueira veio porque você olhou para onde não deveria olhar. Talvez a sua cegueira chegou porque você olhou para onde não deveria estar olhando. Os seus olhos focaram naquilo que não deveria focar. Já viu quem mexe com solda aqui? Quando o cara mexe com solda, ele vai soldando, se ele não usa uma proteção, ele queima o olho que parece uma areia. Já ouviram falar nisso? Rapaz, mas fica uma areia que o cabo não consegue nem abrir o olho. Talvez a sua cegueira espiritual ficou desse jeito porque você olhou muito tempo para onde não deveria estar olhando, irmão. E aí você não consegue mais enxergar Jesus.
Porque você só olhou para o lugar que queimava os outros. Você só olhou para o lugar que estava queimando os outros. Você só olhou para o lugar que estava sendo ferido dos outros. E isso começou a te ferir. Mas Jesus está hoje aqui na mesa e na casa te falando: ei, eu quero te trazer para um outro lugar, onde você vai conseguir enxergar, onde a sua visão não vai ser mais a visão dos homens, onde a tua visão vai ser a visão celestial. Olhou para os defeitos, ficou despercebido, passou o tempo observando outras coisas. Chegou o tempo de você contemplar Ele. Amém? Chegou o tempo de você contemplar Jesus. Para me finalizar, eu queria que você anotasse e lesse em casa. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 8, você vai ler. E isso vai ser uma frase. Todos os dias você vai ler isso aí, ó. 1 Coríntios 13, do 1 ao 8. Vai ser seu dever de casa todo dia. Amém? Eu só vou ler só um trecho. Aleluia. Aleluia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa como sino que tine. Queridos, o amor supera tudo. O caminho para a excelência do funcionar está no amor. O amor, justamente, foi isso que Jesus deixou: amar a sua vida e amar as pessoas. Justamente foi isso que talvez faltava naqueles dois discípulos de Emaús: o amor. Talvez eles não estavam percebendo que Jesus era o amor, porque quem ama, compreende. Esse versículo de amor, querido, se você ler ele, eu já preguei ele uma vez aqui, já pregaram na rede de casais ele aqui, acho que foi até a Bárbara. Foi, acho que você trouxe uma palavra dele. Queridos, esse versículo de 1 Coríntios 13, muito poderoso. O amor, ele é tudo. O amor nunca falha, ele não é invejoso. O amor não é pecaminoso, o amor ele é algo soberano. Por isso, queridos, eu quero falar para você nessa noite: se você está triste, desanimado, sem esperança, talvez está cansado de tudo. Pastor, eu não tenho mais amor. Existe sim. Existe o amor no teu coração. Por isso que nessa hora, se você tem uma intriga com alguém, com teus irmãos, com a pessoa que está do outro lado dessa tela aqui, ó, que você está assistindo esse culto, está com o coração travado, manda uma mensagem, um zap, liga para essas pessoas, sei lá, faça alguma coisa que gera o amor, que essas pessoas vão dizer: meu Deus, esse cara lembrou de mim, sabe? Seja um canal de bênção, não um canal de trevas, seja um canal usado pelo Espírito Santo de Deus. Você é um canal do Senhor, você é a ativação do eterno nesses dias. Aí era a hora que você dava glória, porque onde te confrontam, você não dá glória. Tá doido? Eu não vou dar não. Vai dar glória sim, irmão. Você não quer morar no céu? Para morar no céu tem que fazer os princípios da terra. Não é não? Não é que você não quer morar no céu, não falando com o irmão que está do seu lado. Não é que você não quer morar no céu, odiando as pessoas. Está entendendo o que eu quero dizer, irmão? Existem muitas feridas abertas, e nesses dias o Senhor quer tampar. O Senhor te trouxe à mesa para te dizer o seguinte: ei, não fique despercebido. Não fique despercebido. Pare de olhar as circunstâncias. Esses dias eu estava com a minha esposa sentado na mesa, lá em casa, e a gente estava até falando: meu amor, não hoje deitado lá na cama, a gente falando das meninas, quando as meninas estiverem grandes e tal, né?
sonho de pai, né? De mãe. E a gente falou, não vai ter esse negócio de intriga não, nós vamos ensinar elas a ser uma família unida. Ah, deu coisa para fulana de tal e não deu para mim. Ah, não sei o que não. Nós vamos ter ela a entender a visão do reino, de unidade. Da mesma forma que a gente ensina para a igreja a ter unidade, um amar o outro, a gente tem que ensinar para nossas filhas, uma amar a outra. Tanto é que teve um domingo que eu vim, domingo passado, eu trouxe a Radassa, ela não queria vir por causa da Manu, que ficou. Aí a Manu ficou chorando, ah, não vou mais não, pai. Eu falei, bora, tu já está arrumado. Não queria vir por causa da irmã. Isso tem que ser passado para os nossos filhos. Talvez você, pai, tenha educado seu filho errado, dando uma coisa para um, não dando para o outro. E às vezes isso gera dentro de uma intriga, um trauma. Paternidade, irmãos, é gerar amor nos seus filhos e passar o seu coração para os seus filhos. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente cear. Você que está em casa, prepare sua ceia. Dá um tempo para você preparar a sua ceia. Irmãos, você que for cear, vamos fazer. Pode ser igual a gente fez.